Boa noite, meus amigos, minhas amigas internautas, que a paz de Deus e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e nos ilumine hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar a noite de hoje, agradecendo acima de tudo a presença de cada um aqui nessa live. Na noite de hoje escolhemos um tema para a gente refletir, certo? Que é coragem para mudar. Daqui a pouco, daqui a um minuto, nós começaremos a nossa live. Nesse momento a gente vai esperar mais um minuto para que as pessoas vão entrando aí. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu convido a todos e a todas a entrar nessa energia diferenciada de luz, de vibração, que cada um possa estar cada vez mais firme e forte com Jesus. Nesse momento tem aí embaixo uma setinha de compartilhar. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos e amigas, para que possa cada um de nós juntos propagar essa rede de amigos espirituais, sempre na luz e na paz, sempre na busca da melhoria espiritual. Neste momento, em nome de Deus, Pai todo Criador, em nome do Mestre amigo Jesus, que possamos nos conectar com as energias mais puras do universo. Pedimos a permissão dos mestres espirituais, de todas as falanges socorristas, médicos, enfermeiros, todas as falanges de luz, que neste momento possa abrir um canal de energia conosco aqui do plano material, trazendo as energias de saúde, as energias de equilíbrio e as energias de paz. Que cada uma das famílias que estão nesse momento a me escutar, que estão nesse momento a receber essas vibrações de luz, recebam esse medicamento divino. Assim como também aqueles irmãos que não tiveram a oportunidade, não estão tendo a oportunidade de aqui estar. Também pedimos por essas criaturas que estão em padecimentos espirituais, certo? E que o Mestre Jesus possa ir ao encontro de cada uma dessas criaturas que estão necessitando do amparo, que estão necessitando da ajuda espiritual. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine. Nós vamos conversar, certo? Sobre o processo de mudança. Será que nós entendemos verdadeiramente o que é uma mudança? A mudança, meus irmãos e minhas irmãs, acontece de fora para dentro ou de dentro para fora. Eu gosto de fazer alguns questionamentos porque a gente vai pensando. O pensamento leva a um elemento que nós chamamos de filosofia, né? A filosofia faz com que você questione, faz com que você pense. É muito importante nós pensarmos em tudo que nós estamos fazendo nessa encarnação, nessa vida. Essa vida que eu costumo dizer que é o presente maior que Deus deu a cada um de nós. Meus amigos que aqui estão no Instagram, que é nesse aqui, e aqui no Facebook. Às vezes eu me enrolo, mas Instagram e Facebook, né? O maior presente que Deus deu para cada um de nós foi a vida. E o que é que eu estou fazendo da minha vida? Nós sabemos que cada um de nós que viemos aqui para o planeta Terra, viemos aqui com um objetivo. Qual seria esse grande objetivo da vida? É o processo de evolução espiritual. Aqui estamos, aqui encarnamos para nos melhorar. Qualquer criatura que coloca o pé aqui na Terra, menos Jesus, é preciso eu pontuar, foi o único espírito elevadíssimo que veio aqui à Terra como representante maior de Deus, para trazer a mensagem maior, que foi a mensagem do amor. Vários outros avatares espirituais, mestres espirituais, vieram aqui trazer a sua mensagem, mas o maior dos maiores é Jesus. Jesus é aquele espírito que nós dizemos perfeitíssimo. Segundo a doutrina espírita, é o modelo e guia da humanidade. É aquele que você pode se espelhar nele, que ele é a única criatura que você pode dizer, olha, eu seguindo esse cara, como diz alguns aí, eu não vou errar. Porque ele traz a mensagem, traz a vivência e traz o exemplo para cada um de nós. E todos os irmãos que aí estão entrando nesse momento, minha irmã Sônia já está chegando aí, amiga do coração, seja bem-vinda. E vamos refletir sobre o processo de mudança, o quanto é importante nós atentarmos para isso, a coragem para mudar. Inicialmente, eu comecei a minha fala dizendo que todos nós que estamos aqui no planeta Terra viemos aqui para mudar.
mudar para melhor. Estamos aqui com um objetivo principal nessa encarnação, que é evoluir. O processo de evolução espiritual requer muito esforço, que alguns chamam de merecimento, né? Fazer por merecer e usar das suas energias nessa vida, né? Porque ontem mesmo, na live que eu fiz ontem, eu coloquei uma coisa bem interessante, assim, a vida não é para todo mundo, a vida é apenas para quem tem coragem. Quem não tem coragem, ela vai ter um pouco mais de dificuldade nessa encarnação, em qualquer encarnação, porque ela vai enfrentar muitos desafios e muitas vezes ela pode se sucumbir nesses desafios. Seja bem-vinda, minha irmã Gerlane, né? Amiga aí. E eu peguei uma mensagem que vocês podem acessar essa mensagem na rede, na internet, no Google, né? É uma mensagem psicografada por por Divaldo Franco, que eu gosto também muito das mensagens dele, da mentora dele, Joana de Ângeles. A mensagem é o tema da nossa conversa, que é coragem de mudar. Nessa mensagem de Divaldo Franco, ele diz assim, que muitos dos conflitos que afligem o ser humano, que afligem todos nós, vem do comportamento que nós próprios adotamos em nossa jornada terrestre. Não adianta a gente jogar a culpa de tudo que acontece na vida da gente para o outro. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida é decorrente dos nossos padrões de comportamento. Não somente o que pensamos, mas o que fazemos. E nesse sentido, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela costuma dizer que é muito comum que nós copiemos modelos do mundo. A gente está vivenciando, morando no planeta Terra, que temos muitos modelos, os mais diversos. E a gente costuma copiar certos modelos. Agora, nem todo modelo que a gente copia é um modelo correto. Já falei inicialmente que o modelo mais perfeito de se copiar é Jesus. Esse é o único modelo que nós temos de perfeição, né? Madonna não é modelo de perfeição. Tem o maior respeito por ela e por outros, né? Mas você tem vários ídolos hoje em dia e vários líderes que não são modelos verdadeiros. O verdadeiro modelo é Jesus. Mas é muito comum a gente copiar modelos desse mundo, pessoas que entusiasmam a gente, mas o entusiasmo muitas vezes é por pouco tempo, porque a gente começa a evoluir e a gente começa a ver que muitas vezes aquela criatura ali, ela é rasa. Ela se traduz como superficial. E muitas vezes nós não analisamos as consequências que esses modelos dessas pessoas, os comportamentos dessas pessoas podem acarretar na nossa vida. Eu não estou aqui para estar julgando as pessoas, quem é boa, quem não é boa, mas é preciso somente observarmos quem a gente está copiando. Quem é que você está copiando? Quem que você copia? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu avô? É um líder religioso? Quem é que você está copiando? Antes de mais nada, essas pessoas que você copia, tem uma pessoa antes dela, que essa pessoa é a primeira pessoa que tem que estar na lista das nossas cópias espirituais, que é Jesus. E a gente tem que ter muito cuidado, porque esses modelos de comportamento, certo? Eles acarretam muita coisa na nossa vida. Tudo que nós fazemos tem consequências. E essas pessoas que estão também trazendo esses modelos de comportamento, eles são responsáveis também por tudo que estão fazendo. A gente vê hoje em dia o que as redes sociais influenciam, esses influencers de rede social, pessoas de televisão que também influenciam. Mas a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que filtrar muitas das coisas que essas pessoas dizem. Porque muitos têm opiniões e muitos não têm a convicção verdadeira do ser espiritual, das coisas espirituais que verdadeiramente importam. E muitos desses líderes e desses influenciadores atuais, até religiosos, eles não estão atentando para a questão mais importante, que é a questão do espírito, que a gente está esquecendo. E nossa irmã, a Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, esse médio baiano, né, que tem um trabalho belíssimo na Bahia, com crianças, ele disse que tem assim, e a gente não tem dado a devida importância ao crescimento e ao nosso processo individual.
vamos lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que o processo de mudança, ele começa por nós. Nós não temos como fazer a mudança no outro. Não temos como fazer a mudança no outro. A única pessoa no mundo que a gente pode mudar somos nós. A gente não pode mudar o outro. Às vezes a gente se ilude achando assim: ah, eu vou me casar, depois que eu me casar eu vou mudar o meu marido, eu vou mudar minha esposa. Não, isso não vai acontecer. Porque o seu marido ou a sua esposa só vai mudar se eles ou se ela quiser. É um processo individual. O processo de evolução também é individual. Cada um é responsável por seus atos, cada um é responsável por suas ações e tem que ter muito cuidado no que faz, no que pensa, nas energias que vibram e principalmente também no que fala, porque nós somos exemplos para as pessoas, né? E muitas vezes a gente esquece que o nosso progresso é individual. O seu progresso não é do seu marido, não é do seu filho, não é da sua esposa, não é do outro, é seu. Atentem para isso. Somos responsáveis por aquilo que fazemos, como diz Saint-Exupéry, como diz ele disse assim: nós somos responsáveis por nós. Lá no Pequeno Príncipe, ele disse isso. E muitas vezes o essencial é invisível aos olhos. Não é verdade, meus irmãos? E muitas vezes algumas pessoas creem que os próprios equívocos, que os seus próprios erros são menores que os erros dos outros, porque a gente quer muito julgar o outro e não julga a si mesmo. Quando eu falo que nós julgamos a si mesmo, eu não estou aqui para estar querendo que cada um e cada uma se autoflagele. Não, o objetivo não é esse. É cada um e cada um não procure culpar o outro, mas procure ver o que é que você está sendo responsável pelas mazelas, pelos problemas que tem acontecido na sua vida. Porque verdadeiramente o maior empecilho na sua vida não é o outro, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é um coronavírus. O maior problema é você, que não está sabendo lidar com essas diferentes situações que acontecem na sua vida, que vêm para que aconteçam as mudanças reais. As mudanças reais, elas acontecem dessa forma. Como diz o nosso irmão aí, Luiz, tudo no seu tempo. E qual é o tempo de mudança? É agora. Não podemos deixar a mudança para a próxima encarnação. Alguns amigos espíritas que estão aí me escutando dizem assim: ah, se eu tenho várias encarnações, eu vou deixar para a próxima encarnação. É um erro. O que eu tenho que fazer nessa vida, a vida mais importante que nós temos é essa. É essa vida que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar as coisas que foram programadas por mim mesmo. E às vezes a gente crê que os nossos próprios equívocos, eles são menores do que os dos outros. A gente quer muitas vezes culpar o outro é quem erra muito, o outro é quem faz tudo errado. E eu sou o dono da verdade. É o primeiro ponto do orgulho. Eu não erro. Quem erra? Quem erra? O outro. Eu nunca erro. Principalmente aquela criatura orgulhosa, ela não tem capacidade de reconhecer dentro de si que muitas vezes tem possibilidade de ter errado. Errar não é feio. Estamos aqui num planeta de provação, expiação, cada um aqui com seus equívocos, com os seus erros. Mas a gente tem que observar a partir dos erros também. O processo de aprendizagem, ele dá por dois elementos importantes. Quem é professor e professora que está aí, Tatiana Constantino, lá da Escola Arnaldo de Barros, sabe muito bem, nós aprendemos através dos acertos e nós aprendemos através dos erros. É acertando e errando que nós aprendemos e muito. Eu digo para vocês que erro não é problema. O erro é um sinal de que não é por esse caminho aí que você tem que ir. O acerto é bom demais, o acerto traz muitas vezes até vaidades para nós, né? O acerto é muito bom, porque você sabe que você conseguiu atingir o caminho correto, mas o erro está indicando que não é esse caminho. E a gente tem que lembrar que nós não somos perfeitos. A gente não vai estar o tempo todo só acertando. Quantas vezes eu errei? Nas redes sociais eu erro direto, meus irmãos. Quanta besteira que eu falar em rede social, eu estou aqui reconhecendo. Quantas vezes eu entro nas energias de estar na política, nessa política, vamos dizer assim, cebosa, né?
E a gente tem que ir para outro tipo de energia. Nós que somos cristãos verdadeiros, nós não precisamos e nem podemos estar nessa energia. A gente precisa estar em outro tipo de vibração, uma vibração cristã de verdade. E não fazendo com que nós nos atrapalhemos a nossa vivência espiritual nessa vida. As oportunidades que nós temos nessa encarnação são inúmeras e são grandes. A programação que nós fizemos nessa encarnação, ela é muito importante da gente observar através dos caminhos que o universo diz para cada um e cada um de nós onde tem que seguir. E eu digo para vocês, Deus está mostrando o tempo todo os caminhos que a gente tem que seguir. O universo, ele conspira ao nosso favor. O universo não conspira contra nós, não, é ao nosso favor. Agora a gente quer que o universo faça tudo que está ao meu gosto. Nem tudo que é o seu gosto é o gosto de Deus. Nem tudo que acontece é da forma como tem de acontecer. Mas nós somos imediatistas e nós somos muito egoístas e vaidosos e achamos que nós é que estamos com a verdade, né? Na mensagem de Joana de Ângeles, ele diz assim que outras pessoas supõem que embora o tempo passe para todo mundo, o tempo não passará para nós. Olha só, a gente acha, por exemplo, que não vai envelhecer um dia. E muitas vezes, esse fato, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando, eu não vou envelhecer um dia, você acaba menosprezando os idosos, achando que um dia não vai envelhecer, tratando mal o seu pai, tratando mal a sua mãe, tratando mal o seu avô, a sua avó, as pessoas de mais idade, de mais experiência. E você não sabe que um dia você vai ficar velho. Ou idoso, não sei como é a nomenclatura que a gente mais correta para a gente usar, né? Mas um dia você vai chegar lá. Um dia você é jovem, um dia você está com a energia firme e forte, mas um dia você vai precisar da ajuda do outro. Um dia você vai precisar de estar junto com o outro. E você acha que o tempo não passa para você, o tempo passa para você também, porque o tempo passa para mim. E a gente muitas vezes está perdendo tempo. Está perdendo tempo na nossa encarnação, com besteira, com ilusões, com coisas que não tem nada a ver com o nosso processo de evolução espiritual. Porque o que Deus quer de nós é muito mais do que as coisas simples. Deus quer de nós é muito mais do que você ter um carro, é muito mais do que você ter, vamos dizer assim, uma roupa boa. O que Deus quer de nós é, acima de tudo, a boa convivência com as pessoas que estão no plano espiritual aqui conosco. Como diz nosso irmão aí, Luiz, né? Nós somos muito melindrosos. Mas por que nós somos muito melindrosos? Porque a gente acha que nós somos os donos da verdade. Só nós que temos a verdade. O outro é menos do que nós, né? E muitas vezes nós nos iludimos no sentido que a severidade das leis da consciência só atingirá o outro, mas não atingirá você. Olha só que arrogância, que ousadia nossa. A gente acha que as leis de Deus, que as leis do universo só vai atingir o outro. E a consciência que é o grande julgador que está dentro de nós, acha que Deus vai estar julgando só o outro, mas Deus não julga no outro. Por que Deus vai julgar o outro? Deus não vai julgar ninguém. Quem vai julgar é você mesmo. Você é quem julga você. Eu digo para vocês, o nosso maior julgador é a nossa consciência. Quando a pessoa não tem a consciência tranquila, nem dormir essa pessoa consegue. Essa pessoa fica vagando nos seus pensamentos, se culpando pelas coisas erradas que fez, porque a própria consciência está apontando os erros cometidos nessa própria encarnação. E o pior é que tem pessoas que trazem essas culpas de encarnações passadas, somatiza tudo isso e traz, certo, uma espécie de culpa de coisas que não sabe de onde veio, mas veio de onde? Do nosso passado espiritual. E muitas vezes nós, como diz a mentora Joana de Ângeles, somos embriagados por duas grandes chagas da humanidade. Duas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho e a segunda, o egoísmo.
São duas das grandes chagas que nós temos no nosso espírito. Evangelho segundo o Espiritismo fala muito sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso. O orgulho e o egoísmo são duas das grandes chagas da humanidade, porque deixam muitas vezes nós individualmente e coletivamente irmos nos desvarios da mente, nos desvarios do pensamento, no turbilhão, e muitas vezes não nos faz refletir sobre o que é necessário realmente de nós buscarmos na nossa encarnação. Geralmente eu costumo fazer uma pergunta. Você já perguntou para si mesmo qual o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Alguém já perguntou? Para si mesmo, não estou dizendo para o outro não. Eu não estou perguntando para vocês não, só não. Estou perguntando para mim também. Qual é o sentido da minha vida? Para algumas pessoas o sentido da vida é ter um carro bom. Para outras pessoas o sentido da vida é ter uma roupa boa. Para outros é ter muitos apartamentos, muitos imóveis. Para outros é ter homens, mulheres aos seus pés, né? Mas o sentido da vida é esse, é ter essas coisas. Aí eu vou para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e trago do Evangelho de Jesus, que diz que os verdadeiros tesouros são os tesouros espirituais, os tesouros que a traça não corrói, que são os tesouros do Espírito, que nós precisamos atentar para ele. Nós esquecemos disso. Como diz a nossa irmã Gerlane, o meu maior tesouro é Jesus. Esse deve ser o guardião dos seus tesouros, porque o verdadeiro tesouro está dentro de você, que Jesus reflete nesse verdadeiro tesouro, que é o amor, né? E muitas vezes a gente não reflete sobre o nosso verdadeiro sentido da vida, da nossa encarnação. Essa encarnação que você está sendo é a grande oportunidade de você mudar, de sair do roteiro equivocado que você teve, de erros, tanto do passado, de outras encarnações, como erro dessa própria encarnação. Nessa encarnação é a oportunidade que você está tendo de se redimir perante si mesmo e perante o outro. Por que eu digo perante o outro? Porque você está num ciclo de pessoas que você programou para vir, para evoluir junto com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu vizinho, com as pessoas do seu trabalho. O processo de evolução, mesmo sendo individual, eles também se dão em forma coletiva. Eu digo para vocês, é muito ruim você evoluir sozinho. O bom é evoluir, é crescer junto. Eu digo para vocês isso sempre, que você crescer sozinho, solitário, não é bom não. Quando você cresce coletivamente, cresce você e todo mundo, isso é maravilhoso. Porque mostra verdadeiramente que você é um ser diferenciado espiritualmente. Não é verdade? Seja bem-vindo, minha irmã, meu irmão Ronaldo, Lavínia está por aí. Olha só, a nossa irmã Joana de Ângeles, na mensagem que fala sobre mudança, que eu estou tratando na noite de hoje, diz justamente o seguinte, que é chegado o tempo em que nós, todos nós, irmãos, espíritos, estamos num estágio de progresso aqui na Terra. A gente não está aqui para regredir, estamos hoje num estado de progresso e que devemos procurar superar essas mazelas interiores, esses problemas que nós carregamos de várias e várias encarnações e dessa própria encarnação. Isso de forma verdadeira, não é mentindo para si mesmo, porque muitas vezes a gente costuma mentir para nós mesmos. Mentir para o outro está tranquilo, agora mentir para você é triste. Porque você está colocando debaixo do tapete e escondendo para o outro, mas para Deus, para a espiritualidade, para você não tem como esconder. Vai continuar sendo aquela criatura atrasada se você quiser. É por isso que é preciso nós enfrentarmos os nossos desafios interiores. Estamos nesse estágio de procurar se superar, não é superar o outro, não é superar a si mesmo. Isso de forma verdadeira, porque nós disfarçamos muitas coisas da nossa vida de forma egoísta, adiando as coisas, não renovando, vamos deixar para depois. Mas por que deixar para depois? Se tem que ser feito. E muitas vezes nós somos provocados por uma perversidade que campeia e muitas vezes a gente acha bacana. Eu digo para vocês, muitas vezes o exemplo mau, parece que tem pessoas que gostam, e o exemplo bom tem gente que deixa de lado. Parece que nós invertemos os valores das coisas. O bom parece que é ruim e o ruim parece que é bom.
Você ser uma pessoa, por exemplo, espiritualizada, religiosa, é ruim. Você ser uma pessoa que se entrega aos prazeres do mundo, é bom. Mas será que isso realmente procede? Ou será que isso está invertido? Eu não estou querendo dar um aqui de puritano. Eu não sou puritano. Pelo contrário, faço muitas coisas que estão aqui no plano material e não acho erro nisso. O erro é o exagero. Não vejo problema nenhum em você se divertir, ir para uma praia, você dançar, você estar com colegas. Isso não é problema. Agora, o erro é você exagerar e partir para coisas que muitas vezes deprecia não é nem o outro, deprecia é a si mesmo. A gente sempre fala isso no espiritismo, moderação, o exagero não é bom em nada. E muitas vezes nós agimos no silêncio, porque ninguém está vendo a gente. E a gente se esconde nas trevas interiores, nas loucas, né? Para que o outro não veja o mal que a gente está fazendo, certo? E a gente está propagando esse mal, e ficamos silenciosos, achando que Deus não está vendo nada disso, e também achando que Deus ele não está dando importância nenhuma para o que você está fazendo na vida. É isso mesmo, acabou. Mas é um interessante, Deus ele não vai estar cobrando isso de você. Quem é que vai cobrar? Você mesmo vai estar cobrando mais para frente das coisas erradas. Quantas e quantas pessoas a ficha começa a cair depois de uma certa idade. Mas mesmo assim tem gente que mesmo depois de uma certa idade a ficha não cai. Aí vai cair quando? Na próxima encarnação. Na próxima encarnação. Mas o importante é a gente cair a ficha agora. Agora, tem uma parte aqui, ó, que eu peguei umas frases que eu achei bem interessante, né, que diz assim, ó, Mahatma Gandhi não é cristão, mas ele tem uma frase que ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó, seja a mudança que você mesmo quer do mundo. O mundo só vai mudar se nós mudarmos. É por isso que ele diz, seja a mudança no mundo. Se você não muda, o mundo não vai mudar. Se você quer a paz, você tem que ser a paz. Tem outra coisa importante, meus irmãos, que eu queria lembrar, é que para que essa mudança realmente aconteça, nós temos que efetivar o processo de reforma íntima, a mudança dentro de nós. Tem uma frase de Immanuel Kant, que ele diz assim, toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. A mudança requer energia sua. O mundo só vai mudar se você der a sua contribuição para a mudança no mundo, em termos ambientais, em termos vibracionais, em termos comportamentais, em termos interrelacionais de uma forma geral. O mundo só vai mudar se você começar a mudança, se você mudar. Se você não muda, não vai acontecer mudança alguma. É por isso que Immanuel Kant ele diz que depende exclusivamente do seu próprio esforço. E nesse mesmo sentido, o líder religioso, o pastor Martin Luther King, ele diz uma frase também bem interessante, que é: pouca coisa é necessário para transformar inteiramente a sua vida, mas tem duas coisas que podem realmente transformar a sua vida. O líder espiritual Martin Luther King. A primeira coisa que Martin Luther King disse que pode transformar a sua vida é amor no coração. Se você não tiver amor no coração, você não tem disponibilidade para mudar, porque só muda quem ama. Só muda quem se propõe a estar numa energia diferenciada, que é a energia do amor. A segunda coisa que Martin Luther King fala, que é importante, é você ter o sorriso nos lábios. Não ficar se lastimando da vida. Está sorrindo mesmo diante das dificuldades que você, meu irmão e minha irmã, está passando. Porque tudo isso que está acontecendo na sua vida, na minha vida, faz parte do processo de evolução espiritual. E precisamos estar, na medida do possível, com um sorriso no rosto. Não um sorriso falso, mas aquele sorriso verdadeiro. De dizer assim, Deus, muito obrigado, mesmo por essa situação difícil que está acontecendo na minha vida. Porque ela está acontecendo porque ela vem para o processo de mudança. Tem uma frase de Efésios que diz assim:
quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do homem velho. Quando diz aqui, né, o homem velho é um homem e mulher, né? Que se corrompe com os desejos enganosos. Nessa parte de Efésios, lá na Bíblia, que capítulo 4, versículo 22, ele diz que muitas vezes nós compartilhamos desejos enganosos e ainda permanecemos homens e mulheres com a roupagem velha. Para que a mudança aconteça, como diz lá na música de Vanusa no início, é preciso mudar a roupa, tirar a roupa do armário, tirar a roupa velha que está no seu corpo, joga fora, botar uma roupa nova. Essa roupa nova é novas vibrações que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, ó, sejam praticantes da palavra de Deus, da palavra de Jesus, e não apenas ouvintes, porque muitas vezes a gente só ouve as palavras nos templos religiosos e não a praticamos, porque nós estamos enganando a nós mesmos. Quando a gente acha que ir a um templo religioso, a gente está fazendo tudo, a gente está se enganando, a gente não está fazendo tudo, a gente está fazendo uma parte. É compartilhar com o outro uma energia, mas o importante é vivenciar a palavra. Como diz aqui o nosso amigo Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra. Quando eu digo a palavra aqui, não só a palavra de Jesus, mas a palavra dos grandes avatares espirituais, das mais diversas religiões, porque todos eles apontam para o processo de melhoria interior. Todos eles. A nossa irmã Joana de Ângeles, na mensagem, ele diz assim que é preciso que nós gastemos as nossas energias excedentes, porque a gente tem muita energia, mas tem uma parte dessa energia que a gente precisa canalizar para as atividades fraternais, voltada para a verdadeira caridade. Tanto a caridade material como a caridade espiritual. Ter esse foco diferenciado. A irmã Joana de Ângeles atenta também para uma coisa importante na vida da gente, diante das grandes dificuldades, diante dos grandes problemas que nós enfrentamos, que é a paciência. Precisamos ter mais paciência. E aguardemos assim as bênçãos de que o tempo tudo vence. Mas o tempo tudo vence quando nós agimos dentro do tempo. O tempo é agora. Mas se agora você não está conseguindo realizar tudo, espere, porque ainda não chegou o momento. A irmã Joana de Ângeles diz que nós precisamos prosseguir nos nossos compromissos espirituais que foram programados, abraçados com a luz, abraçados com amor, sem desânimos, sem desesperos, sem vãs ilusões, confiando sempre, meus irmãos e minhas irmãs, nos valores do bem. O mal nunca vai vencer, mas o bem sim. É muito fácil desistir de um esforço nobre, porque nem todo esforço a gente quer se dispor a fazer, mas é fácil desistir. É muito fácil se comprazer-se um momento com as outras energias mundanas, tornar-se igual aos demais é muito fácil. Ser diferente dos demais não é fácil. Como diz nossos irmãos evangélicos, ser santo é diferenciado. Não ser santo naquele sentido laico da coisa, mas ser uma pessoa que procura dentro de si as energias melhores para a questão social, ver o outro como um irmão. Eu costumo dizer que o maior socialista que teve no mundo foi Jesus. O verdadeiro socialismo. Nas primeiras comunidades cristãs, na Casa do Caminho, por exemplo, a gente via muito esse exemplo, o que era de um era de todos. Em muitas comunidades indígenas existe esse bem comum. Mas a humanidade, ele está num crescente tão competitivista, tão individualista, que ele está esquecendo esses valores primordiais da coletividade, do outro, do apoiar o outro. No individualismo capitalista explorador. Dinheiro é bom, é. Mas eu digo para vocês, não é o verdadeiro espírito. Como diz Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus e o que é de César. Pense bem nisso, o que é de Deus e o que é de César.
nosso irmão João de Deus está aí, está dizendo que ama a irmã Joana de Ângeles. A gente não pode esquecer que nós somos irmãos de verdade. Irmão de verdade também é nas dificuldades. Ser irmão de verdade é você se compadecer, ter compaixão com o outro que está passando necessidade, que está passando fome, que está precisando de uma palavra de carinho, de amparo, de amor. O bem sempre prevalecerá. A doutrina espírita diz que Deus não criou o mal, Deus criou o bem. Quem foi que criou o mal? Nós, a própria humanidade, através do mal proceder. Todavia, meus irmãos e minhas irmãs, a irmã Joana de Ângeles diz assim que os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, tem uma mensagem do Livro dos Espíritos, ela disse assim: a vida da gente é como um cavalo selvagem. O que é que acontece com um cavalo selvagem, né? As paixões, de uma forma geral, que a gente deixa levar na vida, se a gente não domar, ela leva para onde a gente quer. Nós temos que domar a vida e temos que domar nossas paixões, os nossos desejos. A gente não pode se deixar levar, temos que ter o controle, na medida do possível, sobre muitas coisas da nossa vida. Não podemos delegar nossa vida para o outro. Nós temos que ter respeito com o outro, mas o que é de responsabilidade sua é sua. Não podemos nos deixar governar por paixões loucas, porque elas muitas vezes caracterizam pelo sabor dos destemperos, que se converte muitas vezes em ácido e em fel, segundo a irmã Joana de Ângeles. Passados muitas vezes os primeiros momentos, aí você cai na realidade e vê as coisas totalmente diferentes. É por isso que a gente diz: aprendamos, irmãos e irmãs, a controlar nossas más inclinações. Nós temos algumas inclinações que vêm muitas vezes de outras vidas. O Espiritismo diz assim, pergunta-se quem é ou o que é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão é aquele que doma as suas más inclinações. Não é o que é santo, mas é aquele que doma as suas tendências que carrega de outras e outras encarnações. No sentido de você procurar sempre a melhoria espiritual. Sempre procurar um sentido, como diz o nosso irmão Vamor, para a vida, de estender a mão ao nosso semelhante, agir socialmente e agir de forma amorosa com o outro, né? É preciso que nós convertamos sombras em luz. As sombras, elas não existem, o que existe é a luz, mas quando as sombras se fazem é porque a luz não está presente. É por isso que a gente precisa se fazer luz, para que as sombras elas passem. A irmã Joana de Ângeles diz que é preciso que nós modifiquemos os nossos comportamentos e hábitos danosos em qualquer área da nossa existência, começando por aqueles que a gente pode usar de uma pedagogia, de uma metodologia didática, os mais fáceis de serem derrotados. Porque se você for pegar os mais difíceis, talvez você pare e não vai para frente, porque você vai ter dificuldades de enfrentar esses monstros que você mesmo criou. Nosso irmão João de Deus está dizendo assim, lembrando de que sempre ampliamos esses valores que na nossa vida não estou entendendo. Na nossa vida universal, é verdade, né? Olha só, é preciso que a gente modifique esses hábitos danosos que a gente tem. E comece, eu digo um conselho, né? Um conselho de professor. Comece pelo mais fácil. Se você for começar pelo mais difícil, talvez você fique ali mesmo e não vai sentir força para ir em frente. Comece pelo seu problema mais fácil. Aí depois você pega o outro, depois o outro, depois o outro. Daqui a pouco você pega aquele maior. Daqui a pouco você está com os problemas de sua encarnação, uma grande parte resolvidos e encaminhados, né? Sempre que surgir uma oportunidade, porque a oportunidade sempre vai surgir, mas sempre que surgir, faça o bem. Sempre que você puder ajudar, ajude, por mais insignificante que esse ato possa parecer, né? É preciso que a gente gere gentileza, como aquele rapaz lá do Rio de Janeiro diz, gentileza gera gentileza, né? E geremos sempre um momento útil e aproveitemos esse momento útil. Não nos cabe, meus irmãos, segundo a irmã Joana de Ângeles, aguardar realizações grandiosas na vida da gente. Você ser um grande missionário igual a Jesus, um grande cientista. Não, você veio com missões mais simples, talvez. Ou um grande missionário, quem sabe, não é verdade?
Mas não espere grandes realizações na sua vida. Comece pelas coisas pequenas. Que de pequeno em pequeno você vai fazendo um grande castelo, né? Você vai se tornando uma criatura melhor, construindo um mundo melhor, edificando um mundo melhor, como diz o nosso irmão João de Deus, dividindo um pão, sendo mais solidário. Estamos em tempos de solidariedade, não de ódio e de propagação de fake news, de mensagens negativas, né? E a gente tem que começar pelo pequeno. Coisas que você acha que é pequena, eu digo para vocês, são grandes perante Deus. É o que Deus espera de nós. E eu digo para vocês, segundo a irmã Joana de Ângeles, é verdade, minha irmã Núbia está perguntando, mesmo àqueles que nos faz sofrer? Sim. Porque minha irmã, ontem mesmo estava conversando com a irmã, mesmo aquelas pessoas que nos faz sofrer, essas pessoas estão servindo para trabalhar coisas que estão mal, vamos dizer, organizadas dentro de nós. Se a gente se incomoda demais com aquilo ali, é porque a gente não está preparado, não está pronto espiritualmente. O problema do outro é do outro, o seu é seu. Como é que você recebe essa energia do outro é que é diferente. Como é que você reage diante do outro que está te pisando? Eu não vou dizer aqui que você tem que parar e deixar que batam na sua cara. Mas você não se deixar levar por certos tipos de energia que vai fazer você só ir para baixo. O mal que está no outro, deixe que o outro acolha, não é seu. Como você recebe é que é diferente, né? Os irmãos espirituais sempre dizem isso. A gente tem que se preocupar, não é com o mal que o outro faz. A gente tem que se preocupar com o mal que nós fazemos para o outro. Porque existe uma coisa chamada lei de ação e reação. O que você faz volta para você. Se o outro, minha irmã Núbia, está fazendo mal para você, o problema é do outro. Porque esse mal que está fazendo sofrer vai voltar para ele. Mais dia, menos dias. É uma lei. Lei de ação e reação. É uma lei kármica. Lei que todas as religiões, de uma forma geral, falam. E o maior reconhecimento, segundo a irmã Joana de Ângeles, diz que você pode ter por fazer, é um reconhecimento de você estar com a consciência tranquila. A gente está partindo agora para o final, aí eu pergunto, você, minha irmã, que está no seu processo de mudança, de reforma íntima, de modificações, está com a consciência tranquila das coisas que você está fazendo na sua vida, na sua encarnação? A irmã Joana de Ângeles diz assim, ó, toda ascensão, toda evolução, existe esforço, você fazer por onde, existe adaptação, você tem que ter flexibilidade, não é tudo da forma como você quer. Existe também sacrifícios, você precisa se sacrificar em algum momento, enquanto muitas vezes toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço, mas você precisa ascender, se esforçando, se adaptando e algumas vezes se sacrificando. Trabalhemos nossa própria intimidade, vencendo os nossos limites e obstáculos impostos por nós mesmos. Valorizemos as nossas conquistas, sem nos deixarmos embevecer e iludir pelas vitórias. Olha só que coisa interessante que o irmão fala. E ela diz assim, que há muitas paisagens ainda a percorrer e muitos caminhos a trilhar nessa encarnação. A sua vida ainda não parou, ainda não terminou. Tem muita coisa para frente para você vivenciar. Ainda tem muita coisa para ser modificada, né? Minha irmã Sônia está aí. Exato. Somente a reforma íntima, somente esse processo de mudança, de modificação, nos concederá paz e nos concederá felicidade que nós almejamos. Só a mudança interior. Essa mudança que você pode fazer, que está ao seu alcance. E a irmã Joana de Ângeles, ela termina a lição sobre esse tema que eu estou falando aqui, que está na internet, vocês podem pegar na internet, é Coragem de Mudar. A Joana de Ângeles diz assim, a mudança para melhor, ela é urgente, é para agora. Mas ela compete a cada um de nós, a mim, a você, a todos nós que estamos aqui a escutar ou não. Ela precisa ser corajosa, porque a vida é para quem tem coragem. Ela é individual, cada um faz a sua parte. Mas é preciso, meu irmão, minha irmã, você decidir e partir para a luta. Porque ela se dará a partir do momento que você começar a verdadeiramente a buscar a sua melhoria interior, a você se modificar, a você trazer para a sua encarnação atual os seus compromissos que você mesmo planejou, programou em outros momentos que você estava no plano espiritual.